depois botar lá no YouTube. Desde logo justifico esse atraso em razão de problemas técnicos aqui, viu? Isso não acontece. Profissional também tem problema técnico. Por que nós, amadores, não vamos ter problema técnico, né? Que achou? Então já vamos em seguida poder partir para o nosso bate-papo. Emerson, se quiser, aquele link que eu mandei lá no nosso grupo no WhatsApp, se quiser compartilhar, enviar para algumas pessoas, ou se tu quiseres, posso mandar direto no teu contato, para que as pessoas possam nos assistir também. E também, quem não assiste ao vivo, certamente o vídeo fica gravado, fica disponível no Facebook, para que possa assistir mais tarde. Vamos compartilhar aqui. A ideia é que a gente possa enviar aqui para amigos. O Emerson está sem o vídeo do Emerson está desativado. Mas o áudio ainda está conectado, né, Emerson? Sim. Eu já estou me organizando aqui. Beleza. Vamos achar aqui os amigos, já vamos dar sequência aqui, gurizada. A ideia é só finalizar os registros para que a gente possa conversar, fazer o nosso bate-papo de hoje. Com essa dupla muito legal. Eu vejo aqui pelo Facebook que já começa a aumentar a quantidade de pessoas que estão nos acompanhando, e a ideia é que a gente possa interagir por lá. Já compartilhei aqui em alguns grupos também. Emerson, quando quiser ligar o teu vídeo, pode ligar teu vídeo aí, que já tem uma galera nos assistindo, e já convido o pessoal que está nos assistindo também para comentar e convidar, compartilhar o link da nossa live, convidar os seus amigos, seus familiares para assistir essa dupla muito, muito bacana que a gente tem o privilégio de conversar na noite de hoje. Professor Oséias, graduado, muito obrigado, companheiro de Rotary Oséias, graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisioterapia Esportiva, hoje proprietário da Academia Motivação Fitness, tem no currículo uma larga experiência com coordenação de eventos esportivos e experiência profissional, não é que nem o perfil aqui da página que é amador, o Oséias é profissional, tem também experiência em condicionamento físico, preparação física, reabilitação. A gente já nos bastidores conversava, o atraso da nossa live aqui se deu em função de problemas técnicos do Facebook, que não estava deixando a gente compartilhar. E enquanto isso, nós íamos conversando, e já tenho aqui uma demanda para uma pergunta pessoal para o meu pai, que está com problema no joelho, e já vamos falar do joelho do meu pai lá com o professor Oséias. Boa noite, Oséias. Obrigado pela disponibilidade. E o Emerson, ex-jogador profissional, porque amador já continua aí moendo nos gramados, quando possível. Agora a pandemia está nos atrapalhando um pouco. Tem a sua carreira profissional mais ou menos entre 98 e 2011, começou lá no Ipiranga de Erechim, por assim dizer, mas talvez passou por vários clubes, Novo Hamburgo, Universidade lá de Santa Catarina, Criciúma, Ubra, Remo, 15 de Novembro, Atlético de Sorocaba, Figueirense, União Barbarense, Guarani de Campinas. Eu conheci Campinas quando fui estudar no Colégio Militar, lá na Escola de Cadetes do Exército, Emerson. Também Vila Nova, massa, né? Vila Nova, São Luís e o Ipiranga de Erechim, mas talvez o clube de maior destaque, o momento de maior destaque na carreira, foi a final da Copa do Brasil de 2002, pelo Brasiliense, quando jogou contra o Corinthians, e foram garfiados pelo Simon. A gente brincava que tu até conversou com o Simon. Boa noite, Emerson. Muito obrigado pela disponibilidade. E só para fazer um registro rápido aqui, uma promessa, falta só cumprir, mas está aqui. Quando a gente teve o Grenal pelo Gauchão, eu botei lá na página que quem acertasse o placar ia ganhar um Platts
Tá aqui o Platts, a Ana ganhou o Platts, só falta entregar, e em função do atraso, vão ser 2 Platts, Ana, que tu vai ganhar. Sexta-feira tá na mão o Platts para ti aí, cumprida a promessa. Boa noite, meus convidados, meus amigos. Primeiro, Oséias, boa noite. Conta para nós, pandemia. Estamos parados. A Sabrina me olhou e disse, Maciel, bota a camisa preta para não aparecer aí as bordinhas de catupiry, porque senão tu vai estar muito inchado fora de forma. O que eu posso fazer para me preparar para o retorno tão esperado aí aos gramados no final de semana? Boa noite, Oséias. Boa noite, companheiro. Boa noite, amigos. Boa noite, Emerson. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com esses 2 grandes amigos. O Emerson aí, um amigo mais de longa data. É um prazer enorme. E a gente falar sobre esse assunto aí tão importante que é a gente que está todos os dias aí no dia a dia recebendo pessoas lá, atletas não profissionais, né? Recebendo e vivendo isso, então, com lesões aí, para a gente fazer algum trabalho. A gente fica muito feliz em falar sobre esse tema que é tão importante. Quando eu recebi o convite do meu amigo e companheiro Maciel, aí eu falei, Maciel, ótima ideia, a gente vai talvez estar ajudando algumas pessoas aí a evitar lesões aí, porque a gente tá louco aí para voltar a jogar futebol, né? Eu recebo alguns amigos lá na academia e os caras me falam assim, Maciel e Emerson, cara, não aguento mais, eu vou correr na esteira porque eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. E é real, a gente já está aí há quase 1 ano e 3 meses aí, o pessoal está ansioso para voltar e, infelizmente, eu, como um técnico da área, preciso dizer que as lesões, elas vão aparecer. Se a gente não tomar alguns cuidados, se a gente não se preparar, se a gente não observar alguns fatores bem importantes, a gente vai ter lesões aí nesse retorno aos gramados. Por vários fatores. A gente vai estar falando nesse momento com vocês aí durante esse período que nós vamos estar, a gente vai estar falando sobre isso e vai ser bem importante. Nós conseguindo ajudar aí algumas pessoas, Maciel, a evitar lesões, a gente já vai sair daqui super satisfeito, super feliz, tá? Em poder ajudar. Fico à disposição de perguntas, tá? A gente está à disposição de vocês aí. Vamos fazer desse momento um momento muito bom, muito agradável para nós todos aí. Tem uma galera nos acompanhando lá no Facebook, ao vivo, e já vários comentários. O Dilson Ávila dando boa noite. Pô, dupla de ouro, vocês 2 estão bem na foto aí, estão abrilhantando muito o canal aí, a página, afinal de contas. O Josimar Azevedo, o Enio Schmitz está compartilhando, comentando aqui também. Jardel dos Santos, Osiel Dayana. Poxa, tem uma galera, minha prima Regina, lá no interior de Estrela, lá na linha Arroio do Ouro. Imagina, olha como está grande a nossa audiência. E o Emerson, também aqui o Diogo, Damer, Silva, poxa, o Jairo Viana, muito obrigado, Jairo. Que privilégio poder te receber aí na nossa noite. Emerson, o Oséias, tu tem uma carreira profissional, hoje amador, mas jogou profissional por vários anos aí. Esse tempo parado, tu consegue medir a repercussão isso para quem joga profissionalmente e também já fazer uma analogia aí para quem joga amadoramente, porque o jogador profissional tem, na virada de ano, por exemplo, seu período de férias, fica um tempo ali parado. E aí, quando volta na temporada seguinte, como é que é esse retorno? E como é que tu consegue dimensionar esse tempo aí da pandemia? Como é que isso repercute no jogo? Boa noite, Emerson. Boa noite. Primeiramente, meus agradecimentos aí pelo convite. Estou muito feliz de estar participando com vocês. O Oséias, como já disse antes, é um grande amigo, que a gente tem um carinho, um respeito muito grande. E quando ele me colocou essa situação, prontamente, eu me coloquei à disposição. Referente à tua pergunta, o atleta profissional, então, para muitos, quando falo em férias, acha que o atleta ele tem férias. O atleta profissional ele não tem férias. Ele tem férias de compromissos, de horários no clube.
mas ele não pode se descuidar, tipo, esses 10 dias, 15 dias, ele mantém de alguma forma, não com o grupo, não no clube, mas ele todo dia ele vai fazer sua atividade física para que ele não perca muito condicionamento para quando chegar lá não estar muito atrás dos outros, né? Porque é muito competitivo também e então precisam sempre estar bem, até para evitar lesões, né? Com certeza. Tu sabe que é engraçado, o Enio aqui fez uma... Eu não sei se é brincadeira ou se é verdade. Eu acho que é brincadeira, né, Enio? O Enio está dizendo aqui que teve um estiramento caminhando esses dias. Imagina se ele for voltar a jogar futebol. Que barbaridade. Adriel Ferraz também nos acompanhando. Ó, os parentes aqui, ó. Marcelo Cloque, lá de Venâncio Aires. Olha só, audiência muito grande aqui da nossa página hoje. Muito obrigado, Marcelo, pela parceria. O Jairo está de visita hoje, não quer... não vai ser o super fã comentar. Oséias, que tipo de... Pode Maciel, falar, pode falar. Tá cortando um pouquinho o teu áudio, Maciel. Não consegui entender a pergunta. Um pouquinho. Mas que bárbaro. Hoje a nossa internet está nos deixando na mão aí, né? Porque já atrasou para começar e agora picando o áudio aí, né? Que barbaridade. Que tipo de prioridade... Tu consegue me ouvir? Não, Maciel, não consegui ouvir a sua pergunta. Ele está cortando, eu não consegui entender. Ó, vamos ver aqui, ó. A Sabrina está dizendo que o áudio dela tá bom. Vamos de novo, vamos de novo. Que tipo de prioridade de exercício a gente deve ter na hora de fazer esse condicionamento? Um profissional na academia, tu é proprietário de academia, tu consegue fazer esse dimensionamento? Precisa passar por uma avaliação médica antes ou a academia consegue fazer essa avaliação? Eu vou repetir a sua pergunta para ver se eu entendi bem, tá? Ele ainda estava cortando o seu áudio, tá? Você me perguntou se tem alguma diferença ou se a gente faz alguma avaliação física antes da pessoa iniciar uma atividade física, é isso? Isso aí. É isso aí? Dentro da nossa academia e provavelmente da maioria delas, a gente recebe pessoas diversas, né? Pessoas bem preparadas fisicamente, outras não, né? Pessoas sobrepeso, pessoas com lesões. Eu recebo muitas pessoas para fazer um trabalho de reabilitação devido à minha experiência e à minha especialização. Então a gente recebe pessoas de diferentes, inclusive com alguns objetivos diferentes também, tá? Eu tenho pessoas que chegam e dizem, olha, eu preciso emagrecer, que é o mais tradicional, né? Chega outro lá e diz, olha, eu só preciso me movimentar. Chega outra pessoa e diz, eu preciso de hipertrofia muscular. Chega também os nossos atletas, então, amadores, lá, eu preciso fazer alguma coisa, me movimentar. Então, a gente tem diferentes tipos de pessoas. E a gente tem quase toda a academia, como eu falei no início, tem uma espécie de metodologia, né? E a gente faz uma identificação inicial, né, de como está seu condicionamento físico, como é a sua experiência com outra academia, se já vivenciou isso em outra academia. Então, a gente faz uma espécie de anamnese inicial, verbal mesmo, né? A gente já consegue captar ali bastante informações. A gente, eu e os meus professores, a questão de lesões a gente leva muito a sério, então quase ninguém inicia na academia sem a gente fazer essa pergunta, você tem alguma lesão? Como é seu joelho, como é seu tornozelo, e a coluna, como que são as principais lesões que a gente vê hoje. Então, a gente faz essa anamnese verbal, né? E a partir daí a gente se inicia um trabalho, Maciel. E esse trabalho quase sempre é de maneira bem moderada, né? Com todos os cuidados. A gente ensina a fazer o movimento corretamente, a gente tenta transmitir isso para as pessoas, de que o mais importante é o movimento, é a postura, e esquece um pouco, eu sempre falo assim, é uma brincadeira, mas é real, músculo não sabe contar, músculo não sabe pesar, músculo não sabe nada disso, isso foi nós que criamos,
tá? Então, assim, a gente se preocupa, assim, em aplicar a nossa metodologia, né? Uma metodologia já passada no teste, né? Uma metodologia já de anos, e a gente, então, ensina o aluno a fazer os exercícios corretamente, a evitar outras lesões, né? E é mais ou menos nessa linha que a gente faz. A gente tem a possibilidade, sim, de fazer uma avaliação física, que daí, então, é um pouco mais apurada, aquela avaliação que a gente vai conseguir pegar através de uma dobra, né, o percentual de gordura e outros indicadores importantes, mas isso já é um passo um pouquinho mais avançado dentro da academia. O normal da academia é isso. Você chega lá, a anamnese verbal, e a gente inicia um trabalho. A partir desse momento, a gente percebe o desenvolvimento da pessoa e a gente, então, vai estar evoluindo com ela a treinos mais específicos e tudo mais. E eu já fico pensando aqui, o Cláudio Krieger está nos acompanhando, grande abraço, Cláudio, brincando aqui que eu sou o zagueiro artilheiro. Ah, Zen, quem diria, já pensou? Se fosse. Eu fico imaginando que deve ter uma diferença grande de tu fazer um condicionamento para um jovem... Marcel, eu vou te interromper, até para nós fazer o teste, para ver se é a minha internet ou é a sua internet, mas está cortando bastante. Pelo que o pessoal falou aqui, no Face tá ok. No Facebook tá ok aqui. Emerson, Estou você também está escutando bem recebendo também. bem? Tá escutando Tá, bem, Emerson? eu vou abrir a minha Sim. porta aqui para ver se a minha internet fica melhor, então. Beleza. Então, só para... Eu fico imaginando aqui o Cláudio e os amigos lá do Flamengo veterano, que tem desde veterano de 60, 65, quase 70, o seu Miro Bauer, meu grande amigo Bauer, que me acompanha aqui também na página, tem uma diferença, e em compensação tem a gurizada de 35 anos. Isso faz bastante diferença, Emerson. Tu consegue perceber o tamanho dessa diferença de quando tu tinha lá teus 30 e poucos anos, 30 e poucos, no auge da tua carreira profissional, para hoje, o condicionamento físico, o tamanho dessa diferença? Como atleta profissional, eu acredito que de 32, 33 começa a ter algumas mudanças. Mas essas mudanças, elas são muito importantes no sentido de lesão mesmo. Daqui a pouco aquele atleta que não teve lesão, que conseguiu dar sequência, que não parou, ele consegue ter uma longevidade maior, né? Então, aquele atleta que ele não consegue treinar muito, porque ele tem essas lesões que o atrapalham, com certeza ele vai ter que abreviar a carreira, né? O Zé está ouvindo a gente agora, que o pessoal lá no Face está comentando que tá legal o som. Tu consegue me ouvir bem? Eu fiz alguns testes aqui, desliguei meu celular, que eu estava acompanhando no Face, e Aham. agora eu estou te ouvindo melhor, mas eu Tá, perdi uma beleza. partezinha ali. Não, só assim, bem rápido, pensando lá nos amigos, lá, por exemplo, os amigos do veterano lá do Flamengo, é muito diferente tu hoje fazer um condicionamento para quem tem 50 e poucos, 60 anos, e a gurizada que tem seus 30, 20 todos, 30, 35? Marcel, tem bastante diferença, sim, tá? Bastante diferença. A idade vai chegando e a gente vai perdendo algumas vantagens aí que a gente adquire até os 25 anos, tá? Dentre elas, frequência cardíaca, índice de massa magra, consequentemente, índice de massa magra diminuindo, consequentemente, a possibilidade de gordura, a facilidade de criar mais gordura. Então, tem vários fatores que influenciam. A preparação física de uma pessoa de 25 anos ou de um menino de 18 anos, ela é completamente diferente, sim, tá? De um veterano, tá? E o nosso amigo Emerson aí vai também poder comentar sobre isso. A gente costuma brincar que a gente não é mais um menino, então a gente precisa respeitar isso. Na preparação física, da mesma forma, tá? Não tenho como tratar, não tenho como prescrever algum tipo de condicionamento físico ou de preparação física para pessoas com uma faixa etária tão distante. Muda bastante sim, Marcel.
O Faustão está nos acompanhando aqui também, o Enio também está dizendo que eu jogava bola, não acredito. Diz que, Emerson, a Sabrina tem uma pergunta aqui interessante. Tem alguns atletas, alguns jogadores que conseguem jogar até 40 anos, perto disso, um pouquinho mais até. Ao que tu acredita isso? É questão muito pessoal, é muito de cada um, é a fisiologia de cada atleta, tem a ver com dedicação, tem a ver com comprometimento, tem jogador que se atira nas cordas mais cedo. O que tu, na tua opinião, por que alguns conseguem jogar mais tempo do que outros? A pergunta ela é excelente, né? E a resposta ela é muito complexa. E ela é de tudo um pouquinho. A primeira talvez seja o querer, a motivação. E aí depois o biotipo físico, né, para determinadas posições. Que a pouco é muito difícil uma posição que exige muito do atleta ele chegar perto dos 40 anos. E tem outras posições que facilitam. E aí todo o passado desse atleta, como eu já tinha falado antes, de lesão ou com pouca lesão, se ele realmente ele foi atleta, né? O atleta, então, ele não treina só naquele momento que está junto com o grupo, mas sim no seu repouso, na alimentação, no não beber, no não extrapolar na noite, enfim, são N fatores, né? E esses que chegam aos 40 são exceções, né? Na verdade, são muito poucos que acabam tendo uma relevância muito grande. Assim, a gente lembra do Zé Roberto e Fernando Praz, que é goleiro também, mas são poucos assim de alto nível. E num nível bem menor, eu creio que eles sobrevivam. Eles tentam protelar o máximo possível em função de estar ganhando um salário, né? De estar vivendo com esse salário. Mas fisicamente aí é bem difícil e é uma minoria que chega a essa idade. Oséias, eu já vou te perguntar, a Regina está acompanhando a minha prima lá em Estrela, e nós temos uma família, é uma brincadeira que se faz, que temos um problema genético aí de joelho. Todo mundo na família tem problema de joelho, e o pai está com problema de joelho também, o meu pai. E já vamos falar de joelho. E também já, se tu consegue imaginar qual a lesão mais frequente dos jogadores de futebol. Mas eu quero, antes disso, dizer que o Emerson é um cara fora de série. Quando eu compartilhei a notícia de que o Emerson estaria aqui com a gente no bate-papo, muitas pessoas comentaram lá que o Emerson é um cara fora de série, e não só como profissional, foi um profissional de destaque, mas enquanto pessoa também. O Emerson tem uma escolinha de futebol que faz um trabalho muito bacana, que agora foi um trabalho prejudicado em função da pandemia, mas que certamente muito em breve vai poder retomar com força a atividade. A gente vai falar mais sobre a escolinha mais para frente, Emerson, para tentar dar um gás aí, dar uma energia. Mas nós falávamos antes de conseguir transmitir ao vivo da tua história na final da Copa do Brasil, Brasiliense e Corinthians. E aí eu fui pesquisar, durante essa semana, fui pesquisar sobre esses dois jogos, e aí tinha muita história lá dizendo que o juiz tinha errado feio. Conta para nós um pouco como é que foi essa final, como é que foram esses dois jogos da final. O Simon roubou ou não roubou? Não, roubou não. Ele errou ou não errou? Né? E porque a gente viu essa semana o pessoal do Caxias reclamando muito que a camisa do Grêmio pesou no jogo contra o Caxias. Pesa, não pesa? Conta para nós um pouco aí dessa final da Copa do Brasil, que talvez tenha sido um momento de maior destaque da tua carreira enquanto jogador profissional. Eu creio que, infelizmente, de alguma forma, deva pesar para o árbitro, às vezes. Falando-se, tipo, Grêmio, Caxias, Grêmio, Ipiranga de Erechim, Internacional e um outro clube menor, eu creio que deva ser bem difícil para o árbitro, né? Saber que tem uma nação toda torcendo por esse time e então, na dúvida, às vezes, eu acho que eles acabam dando, né, para esse time maior. No meu caso em específico,
falando de Brasiliense e Corinthians nas finais, o Brasiliense era um clube na época, então, de apenas 2 anos de idade, que era o ex-senador Luiz Estevão que criou esse time Brasiliense, porque ele era de Brasília e ele era torcedor do Fluminense. É uma curiosidade aí que talvez poucos saibam, e ele colocou o nome de Brasiliense. Eu estava no Vila Nova de Goiânia, e ele me ligou numa oportunidade, disse que estava fazendo a seleção da Série B, e que faltava poucos jogadores para completar essa equipe, e que eu era um deles, que ele ia montar um time para disputar títulos, e que iam disputar a Copa do Brasil e tal, e tal. E, em função financeira, eu achei por bem de ir, mas não acreditando nessa possibilidade, né? E quando a gente chegou lá, mesmo não tendo aquela estrutura, porque tinha apenas 2 anos de existência, ele muito focado em nos dar todas as condições possíveis para estar jogando contra esses grandes times, né? E a gente foi ganhando os jogos, e o pessoal ainda meio que desconfiado, não respeitando, porque jogamos contra a Fluminense, o Fluminense estava 10, 11 jogos invicto, Atlético Mineiro uns quantos jogos invicto também, jogadores de seleção, e um dos motivos aí que o Corinthians, eu creio, não falando de arbitragem, falando um pouquinho de campo, que acabou sendo campeão em cima da gente, foi o respeito, né? Porque eu acredito que na reunião entre eles mesmo, vendo nossos vídeos, tipo, não chegaram aqui de graça, né? Alguma coisa eles fizeram, né? E todos os outros não respeitaram e acabaram perdendo. E o Corinthians, eles entraram em campo nos chamando cada um de nós no nosso nome, assim. Eles sabiam o nosso nome, sabiam o que a gente tinha de qualidade. E falando da arbitragem, como já precisei falar infinitamente a respeito... Só não conta com as mesmas palavras que tu contaste antes, mas tu foi falar com o Simon. Eu sei que tem censura, fica tranquilo. E então, eu acredito que o Simon realmente tenha errado, por ser humano, né? A gente sempre está acreditando no ser humano, e acontece, infelizmente aconteceu contra mim, e como eu te falei, eu tive a oportunidade de falar com o Simon alguns anos depois. Ele estava fazendo fisioterapia na UBRA, na universidade, e eu fiquei sabendo que ele estava lá, fui lá na fisioterapia, me apresentei para ele, e falei para ele que eu tinha participado daquele jogo e tal, se ele tinha alguma coisa para me falar. E ele falou que ele realmente errou e que o Bandeira tinha arrebentado ele, tinha complicado ele e custou a arbitragem da Copa do Mundo para ele, né? Então, infelizmente, foi contra mim, mas isso eu acho que pode acontecer. O torcedor, às vezes, ele não entende, né? Ele é muito fanático e às vezes não aceita a derrota, mas eu acabei absorvendo essa derrota aí e dando os parabéns ao Corinthians, que era um grande time, com um monte de jogador de seleção brasileira. E o Simon estava, talvez, no auge da carreira. Bom, estava cotado para ir para a Copa do Mundo, né? Com certeza. É pesado, né? É complicado. Um abraço para o Wilson Ben, também amigo lá do veterano. O Altair está lembrando aqui que o Oséias ajuda, ou pelo menos ajudou, eu sei que já ajudou muito na escolinha também. O Oséias também é um cara muito do bem. Bidcar Mecânica Automotiva aí, fazendo propaganda de grátis aí, ó, viu só? Fazendo aqui merchan. O Faustão tá dizendo que o juiz roubou mesmo, o juiz meteu a mão, mas aí é aquilo que nós falamos, né? Pro torcedor, o juiz roubou. Para quem está em campo, talvez tenha essa possibilidade de sentir. E o Enio tá agradecendo mais uma vez. Ele disse que não cansa de agradecer a camisa lá do Guarani que tu trouxeste, Emerson, para ele, lá mais ou menos em 2002. O Enio é merecedor, né? Não só da camisa, mas é um cara muito gente boa aí, tem sido exemplo para nós num monte de situações. Um abraço grande aí, Enio. A gente tem uma história e com certeza vai ser preciso contar numa outra ocasião, porque o Enio, quando eu saí de Panambi para ir para o exterior, o Enio que me arrumou uma carona para mim até Porto Alegre e tal. 2, 3 anos depois eu lembrei dele e trouxe uma camiseta. É o mínimo que eu
que eu devia para ele, né? E tem meu respeito aí. E meu Oséias, carinho também. sem dúvida, o Enio merece aí todo o nosso respeito por tudo que ele faz. Oséias, nós aqui estamos no interior, o Emerson não é panambiense nato, natural de São Luís Gonzaga, mas me parece que cresceu aqui em Panambi, ou desde muito jovem esteve aqui em Panambi, Emerson, mais ou menos isso? Desde os 10 anos. Enfim, então, nós conseguimos, Oséias, nas nossas academias aqui, quer seja em Panambi, quer seja em Estrela, quer seja lá em Bom Retiro, quer seja em Venâncio Aires, nós conseguimos chegar a um condicionamento próximo do que os jogadores profissionais, como o Emerson foi, nós conseguimos chegar a um condicionamento físico próximo deles? Marcial, essa pergunta é excelente. Hoje, a preparação física dentro dos clubes de futebol profissional, ela está muito evoluída, tá? O Emerson pode dividir comigo isso e compartilhar também. Hoje, os clubes de futebol profissional, eles têm departamento, além do departamento médico, eles têm departamento de fisiologia, tem o departamento de preparação física. Na minha opinião, bem diferente do passado. Antigamente, a preparação física era mais a olho nu, né? Era mais análises, jogadores. Antigamente, a preparação física era feita em parques. A gente via atletas em grupos, né? Subindo escada, descendo escada, pulando muro. A gente via isso como preparação física. Hoje, a preparação física nesses clubes é possível fazer coisa, estabelecer coisas mais específicas e para jogadores de forma individual ainda, que é melhor ainda, de várias formas, analisando com esses departamentos, analisando aonde o atleta precisa se desenvolver mais, como foi o desenvolvimento dele na tal partida, qual percurso que percorreu. Hoje eles se preocupam muito com o descanso, com o repouso, com a recuperação, que é muito importante. Hoje os nossos jogadores, os nossos clubes do Brasil, eles jogam aí quase 90 jogos por ano. O Inter vai fazer, se ir até as finais, né? Vai fazer mais de 80, vai fazer 83 jogos. Será né? que vai? Vai fazer mais de 90 jogos. Então, assim, os caras estão jogando a menos, às vezes, a próximo de 72 horas. Então, hoje a preparação física dos clubes profissionais é um negócio muito lindo de ver. Para mim, que sou técnico da área, né? Então, assim, é um lugar espetacular para estar, para aprender. Nas academias, é um pouco diferente, né? A gente não consegue ter toda essa tecnologia aí que os clubes de futebol têm. Mas é importante saber a diferença dos clubes profissionais que eu estou citando e dos amadores ou dos clubes menores aí que estão em desenvolvimento, profissionais também, mas que estão em desenvolvimento, né, mais simples, com poder aquisitivo menor e que não tem condições de fazer. Lembro até que recebi a Ser Panambi em 2018 na minha academia, trabalhei com eles lá, liberei todo o espaço, eles traziam o preparador físico deles, mas liberei o espaço para eles fazer uma preparação física lá dentro. Isso é muito importante também, tá? Mas a gente, claro, não consegue se comparar aos profissionais. Quando a gente se refere aos nossos amadores, né, aos nossos atletas de final de semana, se eu fazer uma analogia neste sentido, eu afirmo para vocês que uma academia, né, ou atividades, né, atividades físicas orientada, vai fazer muita diferença, sim, na capacidade física do atleta, então, amador, no jogo de final de semana, vai fazer muita diferença. E, melhor ainda, vai evitar lesões, né, por N motivos. A gente depois pode, se o pessoal tiver dúvida, a gente pode entrar um pouquinho mais tecnicamente, assim, a gente pode ir lá na fisiologia mesmo para explicar um pouquinho mais técnico. Mas, assim,
dentro das academias, a gente faz, sim, uma espécie de preparação física, tá? Porque a preparação física, quando a gente se refere, a gente não está falando lá dentro do clube, correndo, né? Fazendo Até porque tu consegue fazer o teu condicionamento específico para determinadas atividades. O cara que vai se preparar para jogar futebol tem um tipo de condicionamento. O cara que vai se preparar para correr é outro tipo de condicionamento. Vai se virar nadador, é outro tipo de condicionamento. Exatamente, Marcel, exatamente, tá? A gente pode até citar, eu costumo falar lá na academia que são até fontes de energia utilizada, elas são diferentes, tá? Um atleta e sem falar dos grupamentos musculares que são utilizados durante a determinada atividade, tá? Mas até fontes de energia a gente utiliza diferente, tá? Numa atividade anaeróbica, por exemplo, a gente vai utilizar a TPCP, que é creatina e trifosfato, e lá numa atividade mais aeróbica, e o futebol ainda é diferente, ainda porque ele utiliza, dependente da posição, o Emerson, que jogou na lateral esquerda, que faz um percurso muito grande, então ele utiliza as 3 fontes de energia numa partida. Então é diferente, a gente treinar um atleta, a gente preparar um atleta de futebol é uma coisa, a gente vai ter exercícios específicos sim, tá? E um atleta, comparando com um atleta de vôlei, vai ser diferente. A base é parecida, mas chega num momento que a gente tem que direcionar. Emerson, no teu tempo de atleta, de jogador profissional, quando a gente ouve o Osés falando, o Osés, além da graduação, ele tem uma pós-graduação em fisioterapia esportiva, ou seja, ele conhece do assunto. No teu tempo de jogador profissional, tu tinha contato com fisioterapeutas, tu tinha contato com profissionais que davam esse tipo de orientação, que usavam esses conhecimentos todos que o Osés está mostrando que tem? O Osés falou com muita propriedade sobre esse assunto, né? Concordo em gênero, número e grau. Mas para tu ver que o quão grande é o condicionamento e o foco, que eu vou voltar 20 anos atrás, ou 19 anos, em 2002, o Guarani de Campinas, ele já fazia exames de sangue semanalmente, e esses exames eles já diziam que o atleta ele podia treinar mais forte, ele precisava parar, porque senão ele ia machucar, ou ele podia manter o treinamento, né? E agora, respondendo a tua pergunta, talvez os melhores amigos dos jogadores sejam os preparadores físicos e os fisiologistas. Eles têm conversa diária, personalizada. Os caras encostam em você e aí vão trocar ideia. Tá alimentando bem, tá... Tudo, fazem todas as perguntas possíveis e você vai trocar ideia com os caras para tu chegar no teu melhor. Então, tem acesso, sim, conversam direto. O treinador é aquele momento ali do treino, mas o fisiologista vai almoçar contigo. O preparador físico vai te alcançar a vitamina e esperar tu tomar a vitamina para ver se tu realmente tomou a vitamina ou tu botou fora. Porque a maioria não gosta, às vezes, de tomar. E os clubes hoje tomam muita vitamina, tomam muito remédio. E isso, às vezes, até acaba fazendo mal, né? Eu nunca gostei muito de tomar, tentei ser o mais natural possível, porque eu acredito que, de alguma forma, acaba fazendo mal. E eu quase, no final da minha carreira, numa conversa informal com o preparador físico, eu falando do privilégio que era de ser atleta e tal, que a gente cuidava da saúde, e ele disse, não, Emerson, se alguém te falou isso, tu te enganou. Porque um atleta profissional não tem nada a ver com saúde. O atleta profissional, ele vai nos extremos né, do seu organismo. Então, ele é degenerativo. Né? Então, tem muitos atletas, às vezes, ex-atletas, que com 40 anos eles não conseguem mais jogar, nem no amador, porque as articulações já foram, né? Porque a musculatura... Então,
degenerativo, né? O atleta profissional, e por isso que ele é profissional. Um parêntese no que o Oséias falou anteriormente, o atleta profissional, ele não faz outra coisa a não ser futebol, né? Então, ele abdica de muita coisa, muitas vezes de estar com a família. 4 vezes por semana, ele vai dormir fora de casa. Ele vai estar concentrando, jogando 2 jogos por semana, né? Então, não tem como um jogador amador ele chegar perto, porque ele precisa trabalhar, ele precisa ter outras atividades, e o condicionamento físico faz parte do descanso e alimentação. Então, ele tem uma alimentação baseada em cima do que ele está gastando, ele tem o descanso, né? O jogador de futebol, ele dorme após o meio-dia, quando ele acorda, ele não sabe se é de manhã ou é de tarde. Ele apaga, porque se ele não descansar esse período pós-meio-dia, ele vai ter dificuldade para o treino à tarde, ele não vai conseguir recuperar como deveria. Tu falaste de articulação, eu já vou perguntar para o Zé. Nós já estamos aí há 40 minutos falando, talvez um pouco mais, e acaba, para quem está assistindo, às vezes é bastante tempo, para ficar todo o tempo nos acompanhando. Eu ainda quero rapidamente fazer uma palhinha, perguntar também sobre as tuas expectativas, Emerson, em relação à dupla Grenal, mas só para dizer que o Thiago Vens está te mandando um abraço aí, diz que é muito teu fã, e que tu sabe meu brother, disso. tudo meus amigos, né? Aí não vale. Mas o Jardel dos Santos está também aqui elogiando o professor Oséias, altamente qualificado, tem propriedade no que fala. Também está dizendo, o Jardel aqui está dizendo que o Emerson joga de terno, mas obrigado, Jardel. Grande lateral esquerdo. E quem sabe, poxa, o Grêmio está precisando de um lateral esquerdo, hein? Já pensou? Oséias, antes de a gente falar, e rápido aí, agora vamos fazer uma loucura aqui. Fala de uma coisa nada a ver contigo, uma coisa depois muda completamente de assunto. Lá com o Emerson, joelho. Eu fiz uma provocação antes. E o Emerson estava falando que as articulações dos atletas profissionais sofrem. Para nós, amadores, como é que é a articulação joelho? É um problema com a idade? Tem que cuidar do joelho? Escada para quem tem mais de 60 anos? É proibido mesmo? Aí, ó, meu pai que está assistindo lá, presta atenção no cara que sabe tudo. O teu médico pai também sabe das coisas, pode ouvir teu médico também. Mas, Oséias, conta para nós aí sobre o joelho. Eu até anotei essa pergunta antes e pensei, não vou deixar, então, a prima do Maciel ali sem essa resposta, né? Vamos tentar responder ela, tá? O joelho é uma das articulações mais complexas que a gente tem no nosso corpo. E a gente precisa, sim, cuidar dele, muito. Só quem tem um problema no joelho, quem tem um problema no joelho vai concordar comigo, tá? Porque a gente sente falta dele quando ele tá com algum tipo de lesão, tá? Uma das lesões mais frequentes é cruzado anterior, né, e posterior, que são os que mais rompem, né? Existe quase que um protocolo, né, de rompimento de cruzado, né? Num jogo de futebol, é aquele famoso estalo que dá, né? Que a gente, impressionante, a gente escuta. Então, assim, deu o estralo, a gente já sabe, né? Rompeu o ligamento, e aí a gente vai olhar o que mais aconteceu, né? Então, às vezes, associado a essa lesão, vem menisco, vem vasto medial, vem vasto lateral, e aí complica um pouco, tá? Sobre o que foi perguntado lá antes, lá no início, sobre hereditariedade, né, na questão joelho, tem sim, tá? Tem algumas, a gente pode levar em consideração a hereditariedade, sim, alguma má formação nessa articulação tão complexa que a gente tem, tá? Uma simples, vamos citar um deslocamento de patela, né? Um deslocamento de patela, tu não precisa ter a lesão, é um simples malformidade no osso, tá? No osso do fêmur, uma simples pequeno, já acontece o deslocamento da patela, que não é legal de ver, não é legal. Então, ou seja, temos que levar em consideração, sim, a hereditariedade, tá? Aí existe também formatos de joelho, tá? Eu fiz mesmo uma avaliação física numa moça na academia e até tirei uma foto dela e mostrei para ela, fiz um desenho e disse, olha só, você tem o joelho valvo, é aquele joelho que fecha para dentro, né? Que fecha assim para dentro, e toda a sobrecarga do joelho para cima
né, ela vai estar sustentada nessa articulação, tá? E aí associado a isso uma má rotina, né, sem cuidados, né, de fortalecimento muscular de quadríceps, de bíceps femoral, que são esses músculos que envolvem a nossa coxa de adutores, né, para falar tecnicamente, envolvendo toda a coxa, o gastrocnêmio, que é a famosa panturrilha, né, como a minha mãe fala, tem um outro nome, né, a minha mãe fala, mas então, quando É batata da perna? a batata da perna, é isso. Então, quando a gente tem tudo isso, a gente ainda, o risco é bem maior. Além de você já ter uma má formação, tá, que facilita uma lesão, né, a gente ainda tem essa falta de cuidado, né, com esses grupamentos musculares que envolvem a nossa articulação. Costumo falar lá na academia também que a gente não consegue trabalhar no osso. A gente não faz isso numa academia, mas a gente trabalha os músculos, e os músculos, as inserções dos músculos são nesta articulação. Então, trabalhando fortalecimento muscular de quadríceps, desses outros grupamentos musculares que eu citei, para não ser repetitivo, a gente vai proteger o nosso joelho. Proteger. Tem mais um detalhe que é importante o seu pai analisar. Como está o sobrepeso, como está o peso dele do joelho para cima. É importante ele observar isso. Porque, Oséias, o Faustão está botando nos comentários lá que o nosso problema, Faustão, esse é o nome bonito para chamar, é sobrepeso. O nosso problema é sobrepeso, não tem nada de gordinho. Então, assim, é importante que ele preste atenção como está o peso dele mesmo, Maciel, porque olha só, talvez ele já tenha uma lesão, né? Isso para a gente olhar, a gente precisa diagnosticar, precisa fazer alguns exames para ver. Alguns a gente consegue, sim, com a experiência, olhar ali, a lesão é possível que seja nessa região, mas é importante que ele faça um exame, tá? O médico dele vai recomendar isso para ele, e a partir desse momento ele precisa, sim, fazer um trabalho ou uma recuperação de algum ligamento que esteja danificado. As pessoas confundem também, Marcel, vou deixar fazer um gancho aqui. As pessoas confundem a ruptura total com a ruptura parcial também. É importante que as pessoas saibam essa diferença, tá? Às vezes a ruptura ela não aconteceu total. Total é isso, né? Total. Às vezes ela acontece parcial. E os feixes os feixes musculares nossos, eles são assim, ó, tá? E às vezes ela acontece uma hiperextensão. A hiperextensão é isso, quando a gente pica, quando a gente rompe parcialmente. E isso é uma lesão e que precisa ser tratada. A partir do momento quando você teve um impacto muito grande no joelho, no jogo de futebol, que infelizmente é onde mais tem lesões, você teve uma dor muito forte, ela não rompeu total, mas você está com uma ruptura parcial. E a partir desse momento, você precisa tratar, você precisa recuperar, e o que acontece é a gente não recupera, a gente vai jogar no outro sábado, porque já desinchou e a gente vai jogar. Aí, você não está com 100% da tua capacidade de articulação, você está com menos. E aí a lesão acontece. Outra observação, tenho amigos, conheço pessoas que têm dos principais ligamentos, cruzado anterior e cruzado posterior. Conheço pessoas que têm já rompido total, e ainda está jogando futebol. Se já rompeu o ligamento com 100% de capacidade, imagina agora com 75%, juntando o vasto medial e o vasto lateral com o cruzado anterior e posterior. Tem um deles rompido, perdeu 75%. Imagina agora. Então, é por isso que é importante a gente observar isso. Se você machucou, inchou, até o roxo que acontece ali é mais grave ainda. Então, se a gente tem isso, importante é recuperar, tratar e depois sim voltar a jogar futebol. Grande professor Oséias, que é proprietário da academia, ou seja, não é um cara qualquer conversando, tem toda a sua formação em educação, graduação em educação física, pós-graduação em fisioterapia esportiva e proprietário da Academia Motivação Fitness aqui em Panambi. Quem tiver curioso aí vale a pena conhecer, e os clientes que já são clientes, está valendo também. Eu fico impressionado com a habilidade do professor Oséias trazendo aí o seu conhecimento. Mas Emerson, a gente se empolga e vai falando e não para mais, e eu não posso deixar de perguntar
uma palhinha rápida aí. Dupla Grenal. Tu tens a experiência de campo, de estar dentro do campo, já jogou contra Grêmio, já jogou contra Inter. Infelizmente, se eu não estiver enganado, não teve a oportunidade de vestir essas duas camisas. Mas conta, pelo que tu acompanha, assim, pelo que tu conhece, quando a gente conversava essa semana, tu falava dos jogos de futebol, assim, porque é diferente eu, torcedor amador, assistir um jogo de futebol, eu vou ter uma opinião, vou ter um entendimento, e tu que estavas lá dentro do campo tem uma visão totalmente diferente. O que tu enxerga aí para frente para a nossa dupla Grenal? O Inter é candidato ao título da Libertadores? Sim ou não? E o Grêmio tem a obrigação de ganhar a Copa Sul-Americana? Tá indo bem aí com o técnico novo? O que tu tem para dizer para a gente aí da dupla Grenal? Começando pelo Gauchão, acredito que os dois sejam finalistas, né? É muita diferença de força, é muita diferença de nível, só que isso fica, na verdade, na teoria, né? A prática, às vezes, um time menor, motivado, um jogo, às vezes consegue fazer alguma coisa. 2 jogos, eu acho que já é um pouco mais difícil. Então, acredito que a dupla seja a favorita. Eu acho que Grêmio e Inter têm a minha perspectiva para esse ano ela é excelente. Eu acredito que os dois vão disputar títulos. E nós, como torcedores, a gente é meio que extremista. O segundo lugar, ele não é interessante, né? Ele, segundo e último, até tem um ditado popular que segundo e último é igual. E eu não vejo dessa forma, né? Esse ano passado, 2020, o Grêmio ficou entre os 6 melhores. O Inter, por um gol, não é campeão nacional. O Grêmio disputou uma final de Copa do Brasil e os torcedores ainda eles continuam achando ruim muitas vezes o time deles, né? Então, eu acredito que a dupla Grenal tem todas as condições aí de estar disputando títulos. Acho que o Inter, em função do técnico novo agora, eu acho que demora um pouquinho mais, ou está demorando um pouquinho mais para encaixar, mas tem potencial de sobra. E o Grêmio, eu acho que esse técnico também tem tudo para fazer um grande trabalho. Os jogadores, com certeza, até em função de o Grêmio ter bastante jovens hoje que já trabalharam com ele também, né? E a gente deseja sorte, sucesso aí para os gaúchos, né? Independente de Grêmio ou de Inter, que vão bem e que nos representem muito bem. Vou repetir aqui ao vivo a pergunta que eu fiz antes, quando a gente não estava conseguindo transmitir. Tem chance de a gente ver o Emerson Ávila treinando um time de futebol? É quase que impossível, né? Eu não tenho essa pretensão, eu parei de jogar com 33 para 34 anos, muito consciente do que eu queria fazer. Hoje tenho um amigo meu que também é bem conhecido do Oséias, é um parceiro nosso da escolinha aí, um agente FIFA que chama Ricardo Melo, possivelmente esteja nos assistindo, que há pouco teria a condição hoje de estar me colocando em algum lugar, não sei que nível, mas para estar dando seguimento, né, a essa carreira. E tenho muitos amigos hoje, treinadores também, inclusive que converso com eles quase que semanalmente, e a cada semana descubro que tem mais um amigo treinando, né? Isso significa que as primaveras já vieram, né? Mas não tenho a pretensão, não tenho intenção de trabalhar no meio. Como tu já falaste um pouquinho antes aí, hoje eu tenho um trabalho com a escolinha, que depois, se tu nos der a oportunidade, a gente pode falar um pouquinho mais. Mas a gente tem mais de 100 meninos na escolinha e por enquanto estamos focados nisso. A minha ideia é que até para a gente não ficar aí até amanhã de manhã conversando, já
Oséias já preparar aí o que faltou perguntar, porque eu sei que tu fizeste muita pesquisa, que tu tens muita informação para trazer para nós. O Emerson, na sequência, pode falar da escolinha sem problema algum, só para dizer que Gilmar Carini são teus clientes, alunos, amigos lá da academia, o Zé estão nos acompanhando, o Poia também está nos acompanhando, o Enio Schmitz está dizendo aqui que só elogios para o Emerson aqui, ó, e para o Zé, enquanto conhecedor da área, e o Emerson, poxa vida, o cara jogava muita bola mesmo, hein? É pena que eu não cheguei em Panambi na época para poder ver o Emerson jogando profissionalmente. Mas, Oséias, o que tu tens mais anotado aí para comentar para a gente desse trabalho, da importância de a gente já pensando que daqui a algum tempo nós temos a expectativa de voltar a poder jogar no final de semana. Não queremos aqui entrar no mérito de se já é a hora de voltar ou não é o foco político da discussão, mas a ideia é como é que nós podemos já nos prepararmos para que, quando for liberado o retorno aos jogos de final de semana, como é que nós podemos nos preparar para voltar com tudo? Essa pergunta é excelente, Maciel. Claro, né? Pô, elogio pro Zé, elogio pro Emerson. O cara que também tem que ser elogiado, né? Que bom que pelo menos... Não, mas brincadeira, segue o baile. Mas é espetacular a pergunta, porque e eu, como técnico, como a gente falou ali, a gente vai ver isso alguns dias aí para frente, a gente vai vivenciar isso. Eu vivencio todos os dias lá, hoje, trabalhando, então, na minha academia lá. Vai ter bastante gente lesionada assim, tá? Você que está ouvindo, você que está nos vendo, vamos tentar evitar isso, tá? Tem várias formas de a gente tentar evitar isso, tá? Eu vou dar até um exemplo, assim, que vai ser até engraçado, tá? Mas é o que acontece, tá? Eu fui durante 8 anos, então, 7 anos responsável, então, pela área de esporte e lazer da empresa Bruning aqui de Panambi, né? E a gente fazia um trabalho lá bem macro, bem grande lá, com várias modalidades esportivas e inclusive o futebol, né? Ou seja, várias categorias de futebol. E o que a gente via, e a gente vê isso ainda nas quadras. Um exemplo básico, assim, que acontece, vocês vão lembrar, mas eu faço isso, talvez, ou o fulaninho faz isso. Quando a gente chega, junho, inverno, quando a gente chega na quadra para jogar o futsal, tá? A gente chega na quadra e alguém joga uma bola ali na frente, né? Como que a gente aquece? Como que a gente se prepara antes da partida? A bola vem assim, a primeira coisa é um chutão. Nossa, isso é um risco enorme. Se vocês conseguirem evitar isso, vamos evitar. A lesão de posterior, de bíceps femoral, o Emerson pode me ajudar nisso, é uma das mais frequentes também, tá? No músculo de trás da coxa. Então, se a gente está com o nosso, além da temperatura externa, né? Aí daqui a pouco a gente está jogando aí com menos de 10 graus, né? No nosso inverno aqui é isso. E a gente jogava isso quando nós estávamos lá na Bruni, a gente chegava em quadra todo com frio, e o que a gente fazia para aquecer? Às vezes, sem descruzar o braço, chutão na bola para o gol. Não façam isso é lesão na certa. Tá? Vamos aquecer um pouquinho antes, dilatar, produzir, lubrificar, oxigenar músculo, tudo isso antes de dar esse chutão. Pode sim aquecer com bola, não tem problema, mas evita aquele chute forte, com o corpo, com o nosso músculo na vasoconstrição, que é o músculo bem contraído. Vamos evitar isso. Isso é lesão na certa. Como que a gente pode evitar isso nessas próximas semanas que a gente vai estar voltando? Pessoal, antes de nós ir para um campo de futebol, dá uma corridinha aí 3 vezes por semana. Não estou nem falando aqui da minha academia ou das academias, tá? Essa não é a ideia. Mas dá uma corridinha, dá uma caminhadinha primeiro, então. Pega na mão da esposa e vai caminhar. No outro dia você consegue caminhar um pouquinho mais rápido, tá? O mesmo percurso, um pouquinho mais rápido. No outro dia você consegue caminhar um pouco mais rápido. E quando vê, você está fazendo um percurso maior e você está dando pique.
você está correndo um pouquinho. Isso não deixa de ser uma preparação física amadora para o nosso jogo de sábado. Outra coisa que é bem importante a gente analisar, e a gente tem históricos aí, inclusive eu tenho um aluno meu muito querido lá na academia que passou por isso, tá? Aquele atleta só de final de semana é perigoso, pessoal. Se a gente só vai jogar futebol ao sábado à tarde, tá? Com uma temperatura muito alta, né? Sol alto, e ainda no final ainda vai ter a nossa cerveja tradicional. Então, assim, coloca uma outra atividade física no meio, lá na quarta. Se conseguir, bota uma na terça e uma na quinta. Ou futebol, ou uma corrida. Coloca outra. Vamos espalhar um pouquinho, dividir um pouquinho a nossa semana em mais atividades físicas. Deixa eu te interromper agora. Peraí. Sabrina, presta atenção. Sabrina, presta atenção. O Oséias está dizendo que eu tenho que jogar bola terça, quinta e sábado, viu? Não... tem que dar o alvará. Tem que dar... Desculpa, Oséias. Eu não podia perder essa oportunidade. É a ordem do Oséias. Depois a gente acerta o que nós combinamos, tá, Marcel? Depois a gente acerta. Sabrina, é isso mesmo. Ele tem que jogar mais vezes. Vai evitar lesões. Tá? Eu vou dizer assim, pessoal, que a gente está com o segredo de não ter lesão. Não é isso. Mas isso facilita muito. Então, tenta associar, agora que vai voltar, se voltar, tenta fazer uma corridinha aí na quarta, tenta fazer uma corridinha quinta, terça e quinta. Vai lá para o teu futebol, não joga tão intenso no primeiro dia, tá? Não joga tão intenso porque tem a temperatura externa que vai estar muito quente. Eu me referi a um querido aluno meu, a família inteira treinava com nós, hoje não mais, mas muito querido, que viveu isso. Ele, num jogo de futebol, ele teve um infarto. E ainda por falta de conhecimento, talvez, dos colegas, ainda acharam que ele estava desmaiado e ele estava infartando por mais tempo. Então, passou por procedimentos horríveis. Hoje, graças a Deus, está voltando, mas não com o mesmo rendimento, nada, nem consegue jogar mais. Então, assim, é importante a gente avaliar isso. A gente só vai se preocupar com isso a partir do momento que a gente viver isso. Vamos evitar, não vamos viver isso. Vamos vamos dividir a nossa semana, vamos jogar esses primeiros jogos de forma menos intensa. Não precisa ser o Emerson, né? Não precisa jogar aquele futebol que a gente conhece do nosso amigo. Vamos jogar mais calmo, que daí a gente vai estar evitando. E assim, quando as semanas estiver passando, a gente entra num ritmo de novo e talvez até em peso corporal, aí as coisas começam a se normalizar e aí a gente está evitando lesões. Dica bem importante, vamos tentar fazer dessa forma, vocês vão ver que vale a pena. Eu te ouvia falando em fazer aquecimento, eu ficava pensando, eu vou fazer o aquecimento, eu já canso só no aquecimento. Imagina, não dá para jogar. Porque já tá cansado. Claro. Um parêntese rápido aqui, Emerson, antes de tu falar da escolinha. Para o atleta profissional, a gente vê os caras fazendo um aquecimento valendo lá. Isso chega a cansar? Começa o jogo cansado ou tem pilha sobrando ainda para correr o jogo inteiro? Tem pilha. Hoje eu me considero muito menos de 50% da minha condição, muito menos. E eu tenho a necessidade de aquecer pelo menos 15, 25 minutos. Às vezes aqueço 10 minutos é insuficiente. Então, preciso começar bem devagar até aquecer a máquina para depois ir soltando. E o atleta profissional, ele faz 30 minutos, pelo menos, de um aquecimento bem forte, já para a hora que entrar 1 minuto de jogo, 10 segundos de jogo, às vezes o adversário está num nível de aquecimento acima, que a pouco dá um desastre aí e sofre um gol, não busca mais, né? Então, tu precisa entrar a 1000 mesmo, né? A nível profissional, né? E o atleta amador é importante, como o Oséias já bem disse. Eu acho que uma palavra bem importante e relevante é bom senso, né? Tipo, ter que fazer o básico, ter que fazer alguma coisinha, não adianta achar que vai chegar no final de semana lá
e vai fazer chover, que não tem como, né? Precisa fazer esse pré-treino aí para que não chegue lá e acabe se machucando. Bora lá, gurizada, bora lá fazer aquecimento, fazer preparação, bora lá a partir de amanhã, de manhã, todo mundo caminhando, 6 horas da manhã, vamos lá, fazer caminhada, é isso aí. Né? Se não tem condição de contratar uma academia, de pagar uma academia, é só ir caminhar na rua de mãozinha dada. Eu gostei, Zé, sair caminhando de mãozinha dada com a esposa. Olha que bonito. É isso aí. Boa dica. Emerson, boa dica, né? Gostei. Emerson, fala para nós um pouco mais da escolinha. As atividades agora estão prejudicadas em razão da pandemia, de certa forma, mas como é que funciona a academia? Vocês treinam no campo do Vila Nova, se eu não me engano, né? Isso. Então, a escolinha a gente começou, você falou academia e eu fui atrás de ti. Então, a nossa escolinha começou mais ou menos aí há 3 anos atrás, né? E começamos com poucos meninos e daqui a pouco foi chegando. Hoje a gente deve ter com 200 meninos inscritos, mais ou menos. É um trabalho social. Depois eu quero que o Oséias dê o depoimento dele. O Oséias foi um parceiro, continua sendo, né? Mesmo não estando mais lá hoje na ativa, mas eu sei que a hora que nós precisar a gente pode contar com ele, né? Ele foi um dos professores voluntários, assim como todos os outros professores são voluntários. Na sua totalidade foram lá oferecer os serviços para nós, tendo o entendimento que o trabalho era sério, que o trabalho era em prol de uma coisa muito maior, né? A gente é muito contente, assim, eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte desse trabalho, que a gente tem muitos frutos já com esses meninos, né? E através do futebol a gente conheceu famílias, a gente pôde auxiliar essas famílias num monte de situações, a gente tem alguns cuidados com especialistas, com médicos que a gente conseguiu, trabalho odontológico, a gente faz um por um, é meio conta-gota aí, mas a gente está fazendo, né? Faz um, depois faz o outro. Então, tem sido uma experiência assim muito gratificante, né? A gente tem os cortes de cabelo lá nos finais de semana, gratuitamente. Tudo que eu estou te falando é gratuitamente, tá? Uniforme, a gente ganhou perto de 100 uniformes do Jael, o centroavante do Grêmio, nos mandou. Cruel. Fizemos um vídeo bem legal de agradecimento, né, Zé? Eu mandei para o Maciel o videozinho, ganhamos bolas do Scheid, que foi meu adversário naquela Copa do Brasil, era um dos zagueiros do Corinthians, e se tornou um amigo nosso aí, jogou no Grêmio também. E fizemos uma viagem muito legal, que eu quero que o Oséias faça um comentário aí dessa viagem que a gente fez, foi lá no começo, né, Oséias? Foi nosso parceiro. A gente acaba não divulgando muito, né? A gente não tem... até o Faustão estava bem participativo aí na live aí. Quero agradecer também publicamente ao Faustão, que tem sido um parceiro, que tem nos ajudado, que tem sempre se colocado à disposição. Muito obrigado, Faustão. Obrigado a todos aí que nos ajudam, né, de alguma forma. E o Oséias aí, eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho, Oséias, do que tu viveu nessa viagem, que tu contasse alguma coisa aí da viagem aí para quem está nos assistindo. Certamente, Emerson, a gente vai ter mais oportunidades de outras conversas, outros bate-papos, para daqui a pouco até mostrar um pouco mais sobre o trabalho da academia, da escolinha. Sim. Talvez fazer uma live lá da escolinha mesmo. A gente precisa ter esse cuidado com a imagem. Daqui a pouco a gente conversava nos bastidores, né? Mas certamente pode contar comigo para ajudar daquilo que eu puder ajudar, quer seja ajudar com bastidores, ajudar com divulgação. Sou também mais um fã do trabalho aí. Oséias, por favor, fica à vontade. Eu e o Emerson, a gente é um pouco suspeito para falar sobre esse projeto, porque a gente encarou isso de coração.
o nosso projeto ele não está o foco principal dele não é formar atletas, não é ter craque lá jogando, tá? A gente faz um trabalho mais social e o futebol é uma possibilidade. A gente sabe que o futebol é uma vantagem grande assim para aproximar as pessoas e para trazer esses meninos lá para o projeto. O projeto, então, o foco dele, ele tem futebol, mas não é o mais importante, tá? Sempre antes, todos os sábados pela manhã, lá no Vila Nova, com o campo, com o espaço disponibilizado pelo pessoal do Vila Nova também, pessoal que está aí assistindo, a gente faz esse trabalho, recebe os alunos lá, igual o Emerson disse, é um trabalho de um por um, tá? A gente tem um momento especial sempre com eles antes, de oração, de levar um case lá de sucesso, a gente leva um bombeiro, leva Isso todas as vezes, né, Oséias? Todos os treinos existe esse momento. Todos Que os às vezes sábados. para os meninos, às vezes, só te interromper um pouquinho, às vezes para os meninos é um pouquinho maçante esse tempo, porque eles vão lá para jogar futebol. Mas daí a gente deixa muito claro que esses minutos que antecedem, esses 15, 20 minutos, talvez esses possam fazer a diferença na vida deles, que possam mudar a vida deles, né? Assim como foi mudado a minha. E nesse momento, então, a gente traz cases de sucesso para falar sobre a experiência deles, e a gente não está se referindo a cases de sucesso lá, o fulano lá, não, pessoas que viveram situações parecidas com a deles e hoje conseguem trazer essa experiência. A gente leva eles, então, para o jogo propriamente dito, faz um trabalho de futebol, mas também levando em consideração comportamento, disciplina, tudo isso. A gente tem, então, os nossos voluntários lá, nossos amigos lá, professores, pais de alunos, né? Que a gente chama, então, de professores para nos ajudar. Ao final, sempre, também com alimentação gratuita, a gente sempre faz questão de, quer dizer, todos os dias vai ter uma alimentação, e por muitas vezes, né, Emerson, a gente mesmo foi buscar esse alimento, então sempre tem, e às vezes esse alimento é o almoço, eu não gosto nem de falar porque arrepia, mas às vezes essa banana, essa maçã, essa bergamota que a gente deixa lá, é o almoço deles do meio-dia, quando eles saem às 11h30 de lá do nosso momento. Então, assim, é um projeto espetacular, tá? Com um objetivo diferente um pouquinho das escolinhas de futebol. A gente trabalha futebol, mas tem um pouquinho diferente. A gente teve a oportunidade de fazer uma viagem com eles, um encontro em... Qual é o nome da cidade pequenininha lá próximo de Araricá, no lado Araricá, de Sapiranga. Araricá. A gente levou 46 crianças, o ônibus era para 44, a gente levou 46, é um segredo nosso. Eu sei que o nosso horário, eu sei que o nosso tempo está bem, mas eu só vou fazer um comentário, José, se tu não vai te frustrar, Emerson. 46 deram o nomezinho, mas talvez vá 30. Aí chegamos no dia, tinha um a mais. E aí a gente acabou levando ele porque achamos muito relevante a ida dele, né, José? Que a gente não vai citar. E fomos com a mais, infringindo uma lei, mas valeu a pena e os frutos foram muito grandes. Né? O motorista Continua, que não Zé. escute a gente falando isso, mas ele entrou quietinho assim, o Emerson disse vai, 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 eu com medo, assim, vamos lá, e tá lá, foi espetacular a presença dele lá no momento, porque nesse encontro, era um encontro espiritual, a gente ficou 2 dias, a gente teve momentos, foi bem organizado por um grupo de amigos do Emerson, que talvez estejam assistindo nós, a gente fez um trabalho assim de um cronograma legal, alimentação, falamos sobre sexualidade, falamos sobre drogas, falamos em todos os momentos específicos, organizados, falamos sobre família, falamos sobre religião, falamos sobre futebol, falamos sobre... espetacular esse momento. Eu não tinha vivido um momento igual aquele, onde a gente pôde, sim, conhecer um pouco mais dos nossos alunos ali, dos nossos queridos alunos, e o que era mais legal, Maciel, e que impactou muito para mim, talvez eles estão assistindo nós agora, mas foi quando um palestrante lá, teve várias situações, mas essa foi muito impactante, quando o palestrante disse, eu era
uma pessoa do mal. Eu era uma pessoa muito perigosa em Porto Alegre. Eu fazia isso, isso e aquilo. Eu era um dos caras mais procurados pela polícia, mais odiado por muitas pessoas aqui da cidade. E hoje eu estou aqui, foi espetacular esse momento, assim, trazer a vivência dessas pessoas e como eles saíram desta vida e como eles vivem hoje próximo a Cristo, próximo a... Então, assim, espetacular. A viagem também totalmente gratuita. Brinquei com o Emerson também, que foi uma experiência diferente para mim, que fazia esse trabalho já na Bruni, de uma forma diferente, com toda a estrutura da empresa Bruni, espetacular, com almoço, com hospedagem, com tudo. A gente se hospedou numa escola, onde eu dormi no meio de mais de 20 crianças, ou seja, a gente não dormiu, né? Porque imagina só no meio de criança, numa sala de aula, nos colchonetes, né? A gente não... Mas assim, tem que cuidar. Eu comi, a gente organizou os lanches simples. É muito legal ver a valorização disso, entende? Então, assim, espetacular esse momento. Torcer aí para que esta pandemia passe logo e que a gente consiga dar continuidade nesse trabalho que é um trabalho diferente do que a gente, do que eu já vivi, diferente do que a gente já fez. Bem legal. O Faustão está dizendo aqui que vai seguir sempre à disposição, Emerson, que sempre pode contar com ele. Já me convidou para ir lá também, assim que retomar lá no campo do Vila Nova. Vou lá para conhecer de perto. Marion Vicens também está acompanhando a gente aqui. Tem o Anderson Dornelles também está nos acompanhando. A Regina está dizendo que esse tipo de projeto é bastante importante, deveria ter incentivo dos poderes públicos. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre tem dinheiro para ajudar todos os projetos, né? E ela fala que sempre que nesses projetos surgem grandes atletas, mas eu complementaria dizendo que, além de grandes atletas, a gente também cria bons e grandes cidadãos, mais do que atletas, né? A Sabrina também está dizendo, cumprimentando vocês pelo belo trabalho, sabendo, tenho certeza que os meninos ganham muito com isso, e certamente a gente vai seguir falando aqui. O Enio também está elogiando. Poxa, depois a gente pode acompanhar todos os comentários. E quem está assistindo quem estiver assistindo esse vídeo, mesmo depois, não ao vivo, pode comentar, pode compartilhar, pode enviar para seus amigos, pode curtir a página. A ideia é a gente também nessa página mostrar, o Osés falava de trazer, às vezes, grandes exemplos de fora, ver aquele cara distante, mas a gente pode ver que também nas nossas comunidades nós temos grandes pessoas como o Oséias e como o Emerson, que cederam o seu tempo para vir aqui hoje fazer esse bate-papo, transmitir seu conhecimento, transmitir sua experiência. E mais uma vez eu quero agradecer aos dois, o Oséias, que já é meu amigo há mais tempo, Emerson, o tanto que a gente conversou pelo telefone, eu pude ter certeza que todos aqueles elogios que foram feitos à tua pessoa são verdadeiros e que tu és um grande cara. Muito obrigado pela companhia. Eu vou convidar vocês para dar o seu boa noite, fazer sua fala de encerramento aí da nossa live. Depois a gente encerra a transmissão lá no Face, fica mais uns minutos na sala para poder aí, só entre nós, dar o nosso tchau também. Oséias, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez, então. Estar ao lado de vocês é muito bom. Tá? O Emerson, um amigo já de mais tempo, uma pessoa que a gente troca bastante experiências aí, tanto nesse projeto quanto de amizade mesmo. Maciel, que é meu amigo aí há 1 ano e meio aí de Rotary, tá? Uma pessoa excepcional. Então, eu agradeço pelo convite, espero ter ajudado, tá? Espero ter ajudado nos meus comentários, e fico à disposição de cada um que está nos assistindo, nos vendo, fico à disposição de vocês, sempre que precisar, vou estar à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez, tá? Um abraço. Obrigado, Oséias. Emerson, por favor, Emerson. Na escolinha lá nós temos um lema, e esse lema partiu daquele encontro que a gente teve com os meninos lá, de 2, 3 dias, que tudo muda quando a gente muda. Então, a gente não põe a culpa em ninguém, nem no pai, nem na mãe, nem no vô, nem nos amigos, que para as coisas mudarem para nós,
nós precisamos mudar. Então, quando a gente começa a mudar, as coisas ao nosso redor, elas mudam também. E tem sido uma verdade, assim, na vida de uns quantos dos meninos, numa oportunidade que tu ir conhecer, tu vai ter bastante história para escutar deles também, e a gente fica torcendo para que passe logo essa pandemia, para que a gente possa estar reunido de novo, né? E que foi um privilégio para mim estar participando com vocês, me coloco à disposição sempre que precisar, e agradeço a todos os elogios aí dos meus amigos, com certeza são todos meus amigos, né? E o ganhei a privilégio terça-feira, foi muito legal participar com vocês. que show, que show. O privilégio é nosso, Emerson, é meu e de todo mundo que pôde acompanhar. O Anderson está aqui mais uma vez dizendo que conhece o trabalho, que é admirável, extremamente necessário para os jovens, que continue com esse promissor trabalho. Muito obrigado pela companhia, Anderson, também por nos assistir, e agradeço mais uma vez o tempo de vocês, 1h30 aqui de bate-papo, para ver como o tempo voa quando a gente conversa com pessoas que conhecem muito. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou encerrar a transmissão no Facebook e a gente segue aqui no Zoom mais alguns minutos para poder dar um bônus para quem vai lá depois lá no YouTube, na página do Brad, o Torcedor Amador, tem lá esse bônus de mais alguns minutos aqui, a nossa mesa redonda. Muito obrigado, boa noite, galera. Boa semana a todos. Transmissão encerrada, senhores. Poxa, fantástico, fantástico. Eu fiquei muito feliz mesmo, positivamente impressionado pelo desenrolar da nossa conversa. O Oséias com todo o seu conhecimento, o Emerson com todo o seu jogo de cintura aí para contar a sua experiência, contar a sua história. E nós não tínhamos conversado antes dessa semana, né, Emerson? A gente foi se conhecer virtualmente hoje e conversamos um pouco por telefone, e de fato muito bacana a tua história e a forma como tu conta isso para nós. Não dá para nessa 1h30 contar tudo que a gente viveu, não dá para nessa 1h30 falar de todo o trabalho que vocês fazem na escolinha lá, que é formidável, que é fantástico, mas certamente a gente vai ter mais espaço para divulgar a escolinha e voltar a fazer algum bate-papo aí. Infelizmente, realmente faltou bastante tempo, assim, né? Porque eu não sou tão organizado também, assim, de ter uma planilha, de ter alguns assuntos, alguns tópicos. Eu devia ter feito isso também, né? E algumas coisas, elas acabam passando batido, né? Mas o trabalho da escolinha, realmente, ele é maravilhoso, cara. A gente tem que cuidar nas palavras, assim, como falar, né, Oséias? Porque é extremamente gratificante, assim, ver a mudança, ver o sorriso, estar com eles, né? E lá atrás, então, vou resumir para você, eu fui pedir uma audiência com o prefeito para conversar com ele sobre o assunto, e ele prontamente me deu, e eu fui lá falar da escolinha para ele. E aí, num primeiro momento, eu acho que ele achou que talvez eu iria pedir alguma coisa também, e eu falei que não era o caso, que eu estava oferecendo isso, então, para a comunidade panambiense. Eu estava, então, querendo devolver um pouquinho do que Deus já tinha me dado, né? Porque eu fui um desses meninos, né, Maciel? Eu queria ter tido a oportunidade de ter falado isso também, mas em função de a gente não estar tão acostumado com isso, me criei no bairro Fátima ali, com família muito humilde, minha mãe dona de casa, o pai trabalhando na Kepler Weber, trabalhou a vida toda, 30 anos de Kepler Weber, né? Perdeu a vida ali, começou ali e faleceu ali. Tem 3 anos que eu perdi meu pai. E então eu fui um desses meninos com dificuldade de calçado, treinando no campo do Vila Nova, né? E daqui a pouco tive uma oportunidade, nem vamos falar de sucesso ou insucesso, ou de nível de clube, mas tive uma oportunidade de disputar uma final de Copa do Brasil, né? E eu sou um deles.
né? E isso a gente consegue ter essa ligação com eles. Tipo, eu fui um de vocês, eu usei um calçado pior que o teu, a minha família também não tinha condição que a tua não tem hoje, e pode acontecer. E não só a nível profissional, a nível de futebol, mas a nível pessoal também, a gente prima muito que haja esse crescimento, e a gente vê o crescimento deles, né? Então, a gente tem certeza que esses frutos plantados, nesse momento, nesse presente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher os frutos, né? E então, eu pedi, na verdade, para o prefeito, na época, foi a bênção dele, pedi que ele orasse pelo projeto, como autoridade da cidade, né? E graças a Deus, eu acho que a gente fez os procedimentos corretos aí, estamos tendo frutos, e é promissor ainda o projeto, a gente vai implementar, vai melhorar, e é isso aí. Quem conhece, Emerson conhece. E quem não conhece, teve o depoimento de várias pessoas no Facebook corroborando o carinho, a dedicação, o zelo que vocês empenham, investem nesse trabalho. Então, não te preocupa, porque a ideia do... Pode falar. Perdão. Não, o Zé sabe a dificuldade que eu tenho de estar buscando recurso e ajuda para... né? Eu tenho feito praticamente da minha condição própria. Esse alimento que o Zé falou, o dentista que eu tenho levado esses meninos, com condição própria, assim, e não estou me queixando, pelo contrário, isso é o mínimo que eu posso fazer, porque realmente me sinto extremamente abençoado, sabe? Em todos os sentidos. Eu tenho prosperidade na minha vida hoje. Maciel, então, eu sou extremamente feliz por isso. A gente, para esta viagem que a gente fez, a gente, para ter as despesas, né, para custear as despesas de viagem, né, até porque a hospedagem lá, o Emerson, então, com esta parceria que a gente tem, né, inclusive é um dos fundadores do projeto, né, este amigo que ele citou antes ali, qual que é o nome dele, Emerson? Ricardo Melo. Ricardo Melo. E a gente fez para... Até vou dar o Insta depois dele para vocês dois. Tá, e para a gente, então, ter recursos para o ônibus, né, até para alguns lanches de ida, a gente teve uma ideia e a gente fez X, tá? A gente vendeu X. A gente não tinha nem experiência com X, a gente fez X. Mas, claro, um pai de um aluno ali, o Dilceu, ele cedeu o espaço dele e o tempo dele e o conhecimento dele, e a gente foi lá fazer o bife do X lá. Confeccionar. A esposa dele lá dizendo, bota tantos ovos, aperta aqui, faz assim. Fomos até a meia-noite, prensando... Quantos X deu? 2.000 e? Perto de 400. A gente foi... Não, o número de X que a gente vendeu? Perto de 400. A gente foi perto até de 400. Lá, prensando, pegando jeito e fazendo. Daí, no outro dia lá, montar e distribuir. Então, assim, a gente conseguiu fazer... como eu falei, a gente não pode falar exatamente como foi, até para... né? Mas assim, foi uma experiência espetacular. As crianças que a gente recebe lá, Maciel, realmente... elas vêm de uma situação, às vezes, não tão boa. Eu te dou um exemplo lá do menino que estava jogando de sapato de bico fino, tá? Maior que o pezinho dele, né? E não consegue jogar, impossível. Se eu não jogo bem nem de chuteira, eu vou jogar bem Então, o menino jogando com uma tirinha atado na calça dele, assim, um cadalço, né? Atado em forma de cinta, e aí puxa aqui, segura ali, cai sapato. Então, essa é uma das situações, e a gente, então, a gente tem até uma caixa lá, que é para quem não usa mais o tênis, que ficou apertado, deixa na caixa, a caixa a gente leva todo sábado. Esse tênis a gente dá para outro, e assim a gente faz um rodízio. Esse menino ganhou uma chuteira lá, então, assim, um casal quando eu contei essa história para um casal de amigos, eles disseram, mas eu tenho a do fulaninho que nem usou, amarela, linda. Então, pensa na alegria,
né? De ganhar uma chuteira nova. Então, assim, é espetacular. É uma experiência, a gente cansa, a gente corre atrás, a gente tá lá no sol, lá, mas a gente sai de lá. Eu chegava em casa às 11h30 com uma sensação de bem-estar muito boa, assim, de bem-estar tremendo, tá? O Emerson colocava aí as crianças em cima da caminhoneta dele, vai levar para os bairros, eu levava na minha, até nem é permitido, mas a gente fazia, e ótimo, eles nem andar de caminhoneta andavam, então assim, ó, espetacular, tá? Muito legal mesmo, uma experiência bem boa. Que massa, parabéns. A gente vai marcar e daqui a pouco, quando tiver todo mundo lá no Vila Nova, eu vou junto lá e a gente faz uma transmissão de lá. A gente aceita o parabéns e, ao mesmo tempo, tipo assim, não deveria ser parabéns, deveria ser tipo uma coisa meio que básica, que todo mundo poderia fazer alguma coisa. E todo mundo que escuta, Maciel, que eu tenho oportunidade de mostrar as fotos em off, a gente tem mais de 1000 fotos hoje, de tudo que é tipo de situação com eles, nesse primeiro momento, se deslumbra, acha maravilhoso e se coloca à disposição para ajudar. Fica na teoria. Infelizmente, isso é do ser humano. Não culpo ninguém, pelo contrário. Isso foi uma coisa que eu optei por fazer e ninguém tem dever de estar ajudando. Mas as pessoas, elas olham, gostam, mas não conseguem dar o passo seguinte, né? De que a pouco até ir lá. Né? Mas